Olá, seja bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai conversar sobre suplementos, tudo o que você precisa saber sobre eles. O primeiro suplemento que eu vou te explicar é sobre o Whey Protein. Você já o deve ter ouvido falar ou até pode estar consumindo, mas basicamente o Whey Protein é um suplemento à base de proteína. Não sei se você já viu fazer queijo alguma vez, mas basicamente é o soro do leite. Quando a gente faz o queijo, ele forma um bolo e solta o soro, é como se fosse uma aguinha salgada. Essa água é o soro do leite. A indústria pegou esse soro, transformou num pó, adicionou um sabor, adicionou um adoçante e se tornou um suplemento de proteína. Ou seja, ele vai substituir os alimentos fontes de proteína. Eu posso, por exemplo, consumir ovos mexidos de manhã com uma fruta, mas se eu consumir o suplemento, eu posso fazer uma vitamina com a fruta ao invés dos ovos, porque eles são no mesmo grupo. Na aula de macronutrientes, você vai saber o que é a proteína, qual que é a função e quais alimentos. Mas, basicamente, o Whey Protein ele é uma proteína que substitui os alimentos desse grupo. E o suplemento ele sempre vai ser usado quando é para suprir uma necessidade ou dar um gás ali no meu resultado. Então, no caso aqui da proteína, eu vou suplementar se eu preciso alcançar minha proteína ou eu não estou conseguindo pela alimentação, ou eu quero ter uma opção a mais. Obviamente, não é um suplemento para todo mundo, a gente tem algumas contraindicações, a gente tem alguns tipos de whey protein também, para que cada caso a gente indica um, mas a nível de conhecimento, o whey protein nada mais é do que uma proteína que a gente pode estar incluindo em alguns casos. Hoje, disponível, a gente tem algumas opções de whey isolado e concentrado, são os mais comuns. Qual que é a principal diferença? O whey concentrado, ele concentra a proteína, ele tem mais quantidade de lactose, ele tem um pouquinho mais de carboidrato, e a segunda opção que é o isolado. O isolado, ele isola a proteína, ou seja, ele não tem tanta quantidade de carboidrato, ele é mais indicado até para quem tem intolerância à lactose, para quem fez bariátrica, para quem não se adapta muito bem com o leite. Então, são duas opções que a gente tem disponível no mercado que podem ajudar algumas pessoas que necessitam dessa suplementação. Muito importante você consultar um profissional para ver se é uma indicação para o seu caso. A opção que a gente tem disponível no mercado é o suplemento que é a creatina. A creatina é um suplemento em pó. A gente vai estar consumindo todos os dias. Ela é um suplemento que precisa tomar diariamente para que a gente consiga obter os resultados, os benefícios desse suplemento. Basicamente, a creatina ela vai ajudar na força muscular. Porque quando eu faço, por exemplo, um treino, eu preciso movimentar o meu músculo, seja do braço, seja da perna. E para que aconteça esse movimento, eu preciso de energia. Essa energia vem a partir de nutrientes, do que eu tenho ali no meu músculo, dos alimentos, mas por algumas formações também que eu tenho nesse músculo. E a creatina é como se ela fosse uma moedinha para formar mais energia, para eu conseguir fazer mais séries, aumentar mais o peso. Então, ele é um suplemento que tem como objetivo ajudar na força e na recuperação muscular. Assim como qualquer outro suplemento, não é indicado para todo mundo, mas é uma possibilidade a mais que a gente tem no mercado para estar utilizando. E mesma indicação do Whey Protein. Consulte um profissional para ver se é o ideal para o seu caso. É porque tem alguns grupos de pessoas que não é indicado consumir a creatina. Outro suplemento muito comentado, muito visto, provavelmente você já deve ter ouvido falar, é o tal do colágeno. O colágeno, ele é muito parecido com o Whey Protein, porém ele tem uma pequena diferença. O colágeno nada mais é do que uma proteína também, que vai ajudar nas funções que a proteína faz no nosso corpo, produzir um hormônio, produzir um músculo, produzir alguma coisa que o corpo está precisando naquele momento. Porém, o colágeno é como se ele fosse uma proteína incompleta. Se eu fosse comparar o colágeno com o whey protein seria mais completo do ponto de vista do grupo de proteínas. Hoje em dia, a indicação do colágeno seria basicamente para estética para a pele. Pode até ser que ele atue nisso,
mas a gente não tem um GPS para dizer que vai para a pele do rosto, que vai para a pele da barriga. Então, é algo que você também tem que entender. É um suplemento que pode ajudar, mas ele não tem um GPS e a gente não tem uma garantia de que vá fazer realmente essa função. Mas é uma opção a mais que a gente tem disponível no mercado, pensando nessa parte estética. Então vamos falar um pouquinho também de ômega 3. Ômega 3 é um suplemento que muitas pessoas consomem. É um suplemento à base do peixe, a gordura do óleo do peixe. Esse suplemento ele pode te ajudar muito na gordura do fígado, saúde em geral, saúde do coração, reduzir gordura nas nossas vísceras, nas nossas veias. Então, ele é um suplemento muito bem indicado. Porém, se você já faz o consumo de peixe, sardinha, atum, salmão, nem sempre é necessário estar usando esse suplemento. Então, é sempre importante a gente avaliar. Mas é um suplemento seguro, muito estudado, que vale a pena, muitas vezes, estar consumindo, pensando na saúde em geral. E por fim, não poderia deixar de falar do Ozemvita, o suplemento que você adquiriu. Eu vou te explicar algumas recomendações sobre o produto, o horário e a frequência. São detalhes muito importantes para garantir a eficácia do suplemento. Toda a composição do Ozemvita é 100% natural, é um suplemento pensado com o objetivo de emagrecimento. Os componentes que formam a cápsula são seguros, vão atuar no seu emagrecimento, garantindo saciedade, ajudando na vontade de doce, na estética, nas fibras que contém, que também vão ajudar no intestino. Então, é uma composição 100% natural para auxiliar no seu emagrecimento. Um detalhe muito importante que você precisa fazer é seguir as orientações passadas e associar a uma dieta balanceada e saudável, para que tenha o resultado esperado. O Ozemvita é como se ele fosse uma cereja do bolo, para finalizar o resultado que você busca. Então, é muito, muito importante que você siga todas as orientações passadas e faça o cardápio proposto. Ele é um suplemento que, a partir de estudos, foi avaliado que o melhor horário de consumo é antes do café da manhã e antes do jantar. Então, coloca um despertador, anota na porta da geladeira para lembrar sempre de tomar nesses dois horários. Qualquer alteração que eu faça com o suplemento pode comprometer na sua eficácia. A frequência de uso do suplemento é diariamente, inclusive feriado e final de semana, não pode esquecer, porque justamente pode influenciar no resultado final que você busca. Então é muito importante garantir o horário tomado e a frequência de consumo. Apesar dele ser um produto 100% natural, a gente ter estudado, ter comprovação, dois públicos que a gente não recomenda o uso é gestantes e quem está amamentando. Se você faz uso de algum medicamento, é muito importante também conversar com o seu médico e não fazer nenhuma alteração sem recomendação de um profissional de saúde. Uma dúvida também muito comum é: eu faço jejum intermitente, Nutri, posso alterar meu horário do tomar? Ou posso continuar tomando em jejum? Pode continuar sem problema nenhum. Se acorda, toma a cápsula, não quebra o jejum e não vai influenciar. Quando a cápsula entra em contato com o estômago, ela vai ali com o ácido se partir, vai liberar os componentes que tem fibra, vai ajudar na vontade do doce. Então, fazer o jejum não vai interferir, não. Pode continuar tomando nesse horário sem problema. Então, já esclarecemos aqui quanto ao horário, quanto à frequência, as indicações, a composição, todas as orientações necessárias para o seu processo de emagrecimento. É muito importante que você siga isso para que alcance o resultado esperado. Eu te vejo na próxima aula e qualquer dúvida pode comentar aqui.